Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito para eu explicar como que eu fiz minha clínica, meu consultório do zero. Então a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, tem vários passos. Então eu vim aqui para dar umas dicas para vocês e explicar um pouquinho também como eu fiz. Então, para começar, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, mandar para todas as amigas, para os amigos, me seguir no Instagram. Seguir também o Instagram da minha clínica, né? Essa parte da publicidade faz parte. E vamos lá. O primeiro passo é escolher seu público-alvo. Nossa, Camila, mas por que esse é o primeiro passo? Porque isso influencia decisões muito importantes. Onde será seu consultório? Isso influencia também o valor a ser cobrado pela consulta e procedimentos, caso eles existam. Então a gente precisa pensar quem são essas pessoas que vão frequentar o seu consultório. Definindo o público-alvo, você consegue definir o local que ele será montado, como, até questões de estrutura, decoração, isso tudo vai influenciar. Então esse é o primeiro passo, a primeira coisa a ser pensada. O segundo passo é procurar um local. E aí varia bastante. Então a gente tem algumas opções. Falando de São Paulo, a gente tem, por exemplo, coworking, que são lugares que você aluga a sala, por exemplo, por hora. Então às vezes você está fazendo uma cartela de pacientes e é uma opção bacana, porque você paga o tempo que você usar, fora uma mensalidade, que às vezes gira em torno de 200, 300 reais por mês. Então isso é uma opção bacana. Aí você pode alugar uma sala comercial, comprar uma sala comercial, ou, por exemplo, trabalhar na clínica de um conhecido, de um amigo ou de alguém que você gostaria de trabalhar junto. Então a gente tem muitas opções. Para achar um lugar em São Paulo, eu sei que vocês vão querer saber a questão de valores. É muito difícil eu falar valor para vocês em São Paulo, porque dependendo do bairro, muda muito. Para vocês terem noção, por exemplo, uma sala comercial de 25 metros pode ser um valor X, sei lá, vai 500 mil num bairro e 1 milhão no outro, porque varia bastante. Então isso que a gente tem que pensar na escolha. E isso também, como eu falei pra vocês, interfere com a definição do seu público-alvo. Independente do público-alvo que você decidiu, esse local tem que ser de fácil acesso. Então uma coisa importante para você é ver como as pessoas vão chegar no seu consultório. Se tem metrô próximo, no caso assim, falando de São Paulo, de grandes cidades, se o acesso é fácil, ou por exemplo, você tem acesso só por uma avenida que está sempre travada. Eu pensaria, por exemplo, bastante em fazer um consultório na Avenida Paulista, porque sempre tem manifestação, sempre tem greve, então o acesso fica muito mais difícil. Se você pensa, por exemplo, em atender pacientes num bairro, assim, que é mais caro, não pode esquecer que os pacientes, a maioria, vão de carro, então é importante ter um estacionamento. Então você tem esses detalhes que parecem supérfluos, mas são muito importantes. Porque você também definindo o público-alvo que eu comentei, você consegue definir se você pretende atender pacientes particulares ou convênio. E a localização também vai influenciar. Falando um pouquinho aqui de São Paulo, que eu sei que vocês têm curiosidade, então você consegue comprar uma sala comercial de um tamanho bom por 500 mil. Você consegue num bairro legal. Agora você vai para um bairro, eu quero ficar no bairro mais Jardins, em São Paulo, por exemplo. Uma sala pequena já vai para 1 milhão e pouco. Então assim, você tem que ver direitinho o que você pretende, quanto você pode investir. E falando de aluguel também, a gente tem locais a partir de 500 reais, por exemplo. Eu joguei no Google pra gente dar uma olhadinha, até 18 mil, 19 eu achei no Google, porque às vezes é um conjunto comercial de 180 metros, num bairro legal. Então assim, a gente tem essa variação. Por isso fica muito difícil eu direcionar vocês referente principalmente a São Paulo, mas vocês encontram facilmente se vocês colocarem esse conjunto comercial para alugar, para comprar no Google, tá? Então, de repente, você gostou de um consultório num lugar e tem um custo mais alto, pode haver a possibilidade também de montar isso com um colega médico, às vezes de mesma ou de outra especialidade. Então, a gente tem diversas opções para achar o nosso lugar ideal. Eu, por exemplo, eu comecei atendendo num coworking e funcionava assim, eu penso que para quem faz só a parte clínica, funciona muito bem, porque você consegue, principalmente no início, agendar os horários e os pacientes de acordo com a demanda. Você vai ver que se você começar a ter bastante paciente, já não vale mais a pena, de repente, melhor alugar um espaço só pra você. Mas no começo é uma coisa bem bacana, então eu comecei no coworking. Como eu faço procedimento, começou a ficar um pouquinho mais complicado, porque eu tinha que levar 1, 2 malas pra poder atender, porque eu não sabia se o paciente ia fazer preenchimento, fotoage, enfim, diversas coisas, então eu tinha que levar
muitas coisas e isso acabou me atrapalhando. Fora que eu tinha que montar a sala toda para preparar para o procedimento. Aí, por exemplo, não tinha mais horário. Eu queria horários seguidos. Por exemplo, tinha paciente às 2 e eu queria marcar um paciente às 3. Aí não tinha, só tinha 3h30. Aí eu tinha que desocupar a sala às 3 para voltar às 3h30. E isso eu tava com o meu consultório todo montado, com as minhas coisas montadas, o computador aberto, os produtos todos expostos. E aí pra mim atrapalhava bastante. Mas é uma boa opção para quem principalmente não trabalha com procedimentos, faz só a parte clínica, você iniciar no coworking para fazer sua cartela de pacientes mesmo. E aí depois ir para um lugar só seu, enfim, a não ser que você já tenha condições de começar no seu lugar, tudo bem. Outro passo muito importante é você calcular seus custos. Cami, que custo? Do que você está falando? Então a primeira coisa é você calcular quanto vai custar você montar um consultório do zero. E você vai calcular e vai aparecer mais coisa, sempre aparece mais coisa, tá? Então, são gastos com obras, ou reformas, ou adaptações, porque a gente tem que seguir as normas, por exemplo, da vigilância sanitária, móveis, equipamentos, criação de identidade visual. A gente sabe que é muito importante hoje em dia, principalmente com esse já era importante, mas principalmente com esse aumento do uso das redes sociais. E o processo de legalização para você ter aberto. Então você tem todas aquelas burocracias, é sempre importante ter alguém para te ajudar nisso. Então, falando um pouquinho da legalização, né? Para você ter um consultório aberto, você precisa que ele esteja legal. Então a gente tem alguns itens. Licença da vigilância sanitária, um cadastro para estabelecimentos de saúde, o alvará de funcionamento emitido pela prefeitura do lugar que você mora. E aí tem mais uma coisa que eu descobri também assim no meio do caminho, que é sobre o lixo. Você atende pacientes e tal, é um lixo diferenciado que você não pode simplesmente jogar no lixo. Então você tem que fazer o registro e pagar a taxa, enfim, dessa retirada desse lixo especial, tá? Então isso é um outro ponto que vale considerar. E você tem que pagar taxa e, enfim, o meu contador estava me ajudando, porque isso realmente é uma coisa que a gente não aprende na faculdade e que os médicos costumam ter bastante dificuldade. Além disso, outros custos, então, aluguel, a taxa do condomínio se for um prédio, a água, a luz, enfim, gás, se tiver um fogão, se tiver algum outro equipamento, e o custo dos funcionários, que é da folha de pagamento. Então, tudo isso você precisa considerar. Indo para o passo 4, a gente tem que preparar nosso consultório. E ele tem que ser um lugar que tenha, eu sempre acho que é legal um lugar que tenha a sua carinha, sabe? Que você consiga personalizar com a decoração, enfim. E além disso, óbvio que tem que ter toda a sua identidade, mas tem que ser um lugar aconchegante, gostoso de ficar, um lugar limpo. Então eu sempre acho legal, né, bacana ter cores claras. Tem que ser um lugar acolhedor. Então lembra que todo lugar tem isso de te transmitir um pensamento, uma ideia, como que fala? Uma impressão. Se é um lugar mal cuidado, com aspectos de sujo, isso reflete também no seu atendimento. O paciente não vai querer voltar, não importa o quão competente você seja. Então, isso é uma coisa a levar em consideração. Então, eu acho bacana, se você puder, ter um designer de interiores ou um arquiteto te ajudando nisso. Inclusive, não só para a parte estética, mas também para ver as normas de piso, de parede, enfim, tem tudo isso quando você vai montar um estabelecimento de saúde. Outro passo importante é você selecionar o que você precisa ter de material para você começar a trabalhar. Isso vai desde um álcool, por exemplo, que você precisa ter no consultório, a um termômetro que fica na porta da geladeira se você trabalha com produtos que ficam na geladeira, isso precisa ter, e você precisa anotar num caderninho a temperatura todos os dias. Vai a máquinas e equipamentos, tecnologias, o cafezinho da recepção, a água que você vai servir para o paciente. Se você tem autoclave, você precisa fazer testes biológicos, então você precisa comprar esse material. Então você tem que fazer uma lista de todos os materiais que você precise. Feito isso, a gente vai para mais uma etapa, que é os seus funcionários. E isso não é uma tarefa fácil, gente. Não é, eu achei uma das coisas mais difíceis. Os meus funcionários ouvindo. Você precisa montar sua equipe de atendimento. Isso vai refletir diretamente na impressão do seu paciente também. Por que eu falei que isso é difícil? Porque eu acho importante que as pessoas tenham os mesmos princípios, a mesma ideia, vamos dizer, a mesma carinha que você. Porque eu acho que tem que se identificar com o todo. E o seu paciente, o primeiro contato que ele tem, muitas vezes, é com os seus funcionários e não com você. Então é uma escolha difícil. Então já aproveita e quando está acontecendo as obras, no seu consultório já vai procurar os seus funcionários. Aí você tem diversas formas de fazer isso. Você pode pedir para enviarem currículos. Hoje em dia você pedir isso pelas redes sociais está uma coisa muito prática. Todo mundo usa, consegue alcançar grandes proporções. E gente,
o sucesso do seu negócio, do seu consultório, que não deixa de ser uma empresa, é diretamente ligado à qualidade do atendimento dos seus funcionários. Então aproveita, pede indicação de colegas, vê se eles conhecem alguém, observa quando você for conversar com a pessoa, a questão de postura, como ela se comporta até na entrevista, isso já diz muito, tá? O vocabulário que ela usa diz muito. Você, de repente, não vai querer alguém no seu consultório para recepcionar o paciente que já chega, e aí, beleza? Tudo firme, tudo em cima. Isso não é, às vezes, não se identifica com o seu público-alvo. Observa na entrevista a questão de proatividade, do interesse da pessoa em estar com você, em crescer com você, em te acompanhar. Se ela se identifica com a empresa, com o seu lugar, com o seu atendimento, com a sua especialidade. Basicamente, encontre alguém que tem uma sinergia com você. É alguém que seus funcionários, você vai passar mais tempo com eles do que sua própria família, às vezes. Então é importante que vocês tenham um convívio legal. Eu sempre falei aqui pras meninas que eu quero que seja um ambiente agradável, que a gente se dê bem, que a gente tenha gosto de vir trabalhar, porque querendo ou não, tem dias que a gente não quer mesmo sair da cama, a gente tá mais cansado, a gente quer fazer outras coisas e a gente vai vir trabalhar. Então que esses dias não fiquem pesados, cansativos. A pior coisa que tem é birra no trabalho, então assim, isso não dá. Outro ponto importante é como é que você vai coletar as informações do paciente. Então hoje em dia usa-se muito prontuário eletrônico, eu acho que é a forma mais fácil. Porque ficar armazenando papel, você tem que ter uma sala só pra isso, começa a ficar muito papel. E tem tudo da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados. Então você tem que ter um seguro do local, enfim. Então eu acho que os aplicativos, as plataformas, os sites, enfim, que já tem prontuário eletrônico, eles já estão adaptados a essa lei e fica muito mais prático. Além disso, uma máquina de cartão, a gente sabe que hoje em dia todo mundo paga as coisas com cartão, então vale a pena pesquisar, ver a máquina que tem as menores taxas, que você consegue você vai ter que abrir uma empresa, né? Você vai ter que abrir uma conta empresarial, porque querendo ou não, o médico fica muito distante disso, de se pensar como empresário, mas a gente tem uma empresa a partir do momento que a gente abre um consultório, uma clínica. Então tem toda essa parte que a gente precisa, às vezes, aprender um pouco mais. Com tudo isso pronto, a gente vai seguir para uma parte, abrir meu consultório. E como que eu vou fazer as pessoas saberem que ele existe, chegarem, me procurarem, como que isso funciona? Eu acho importante a gente ter um site, independente do Instagram ser uma das plataformas mais usadas para você. Eu sempre falo, os pacientes falam, te vi no Google, vi alguém comentando, me indicaram, eu fui olhar o Instagram e gostei. Ou fui olhar as recomendações no Google e gostei. Então, querendo ou não, essa parte da internet ajuda muito na disseminação de informação, né? Para você conseguir atingir novos pacientes, novos públicos, eu acho de extrema importância você ter um site, sim. Inclusive, eu fiz meu site com a Melhor Propaganda, porque ele me deu todo o auxílio, não só do site, eu vou chegar lá num outro ponto muito importante, que é você conseguir divulgar. Sabe quando você pesquisa no Google? E aí, por exemplo, dermatologista em São Paulo, sempre tem uns que aparecem primeiro. Isso também não é à toa, não é do além que é decidido, tá? Então você teve todo esse trabalhão para montar seu consultório, você tem que fazer com que as pessoas tenham conhecimento que ele existe e que te procurem de fato. E aí entra a parte do marketing médico, que vai desde a criação da sua identidade visual, porque hoje em dia a gente gosta de colocar o logo no nosso consultório, faz Instagram para nossa clínica, para o nosso consultório, para mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu tenho o Instagram da clínica com um monte de post informativo, que eu acho que é muito legal para você se conectar com o seu paciente. E essa parte de divulgação, de Google, é uma coisa muito complexa e que você vai precisar de ajuda de algum profissional. Porque, gente, é muito difícil, não é simples. Para você ter resultado de fato, você precisa de alguém que entenda de fato da plataforma, de como funciona, dos gráficos, enfim. Desde a palavra que você vai usar, a chave, tem muita coisa. E você tem que fazer essas divulgações, vamos falar assim, com empresas especializadas, porque elas também sabem das normas do CFM, do que é permitido fazer. Então, eu vou falar pra vocês de uma empresa que me ajudou muito nesse começo, que realmente fez a diferença, que chama A Melhor Propaganda Saúde, e que eles têm alguns projetos que agora acho que o que convém pra vocês, que é mais o momento que eu tô vivendo, que é o projeto Clínica do Zero. Porque, como eu comentei com vocês, tirar aquelas nossas ideias do papel tem muita dedicação, toma muito nosso tempo, é uma coisa que é bem complexa. E eu sempre acredito que pra gente ter sucesso, a gente precisa de um trabalho em equipe. Não adianta a gente querer fazer tudo, porque a gente não entende de tudo. E eu tenho muito esse problema em delegar funções, é muito difícil.
As meninas, por exemplo, a Carol fica responsável pelo WhatsApp, eu tô sempre olhando o WhatsApp, gente. Não é que você não confia na pessoa, eu tenho problemas em delegar a função. Eu quero fazer tudo, eu quero olhar tudo, eu quero fazer, e não é o que a gente entende, a gente não tem tempo pra tudo isso. Não funciona, a gente só fica mais estressado. Então eu tô aprendendo isso também. Mas nessa parte do Google, gente, eu não tinha nem ideia de como fazer. Então essa aí eu já nem tentei. E aí o que a melhor propaganda fez por mim? A melhor propaganda saúde, que é totalmente voltado para profissionais de saúde, clínicas, enfim. Eles ajudam a lançar nosso estabelecimento, nossa clínica, consultório no mercado digital. Então, através de anúncios e ferramentas que de acordo com o que você precisa. Então, se você acabou de montar seu consultório, sua clínica, e quer atingir novos pacientes, quer captar pacientes, é muito importante essa parte da divulgação e eles te ajudam e te explicam tudo certinho, porque realmente é uma coisa muito complexa. E vou aproveitar que comentei um pouquinho deles, eles não têm só essa parte do Clínica do Zero, esse projeto. Eles também têm o projeto Upgrade da Saúde, o telefone não tá tocando mais, não tá tendo muito agendamento, tá tudo meio parado. Então ele te ajuda a te conectar. E ele também entende seu público-alvo, que é isso que eu falei que era o primeiro passo de vocês, para ver que público você quer atingir, que bairros você quer direcionar, que tipo de serviço que você oferece, que você quer que chegue no Google, por exemplo. Então, assim, é muito importante. E eles têm também o SOS Clínica, que a gente viu até que no tempo de pandemia, muitas clínicas, as coisas ficaram um pouquinho ruins de economia, então muitas clínicas estavam tendo algum probleminha de faturamento, enfim, então eles estavam aí para ajudar nessa situação, para reerguer as clínicas. E por último, e não menos importante, não esqueça da parte da gestão. Eu falei pra vocês, agora vocês têm uma empresa. E isso não ensinam pra gente na faculdade, como gerir a sua empresa, né? E aí a gente precisa lembrar que a gente tem que otimizar tempo, fazer com que as coisas funcionem direitinho, com as ferramentas necessárias pra gente gerir o negócio. E isso envolve organização de prontuários, fidelização de paciente, o pós-atendimento, a pós-consulta é outra coisa muito importante, eu sempre falo isso. Principalmente quando a gente trabalha com procedimentos, eu acho muito importante você ir atrás do paciente para saber se tá tudo bem, se teve alguma complicação, se ele tá sentindo alguma coisa, como ele tá se sentindo do pós-procedimento. Então, uma gestão eficiente é uma gestão com foco no paciente, no bem-estar do paciente e na otimização também do seu dia a dia mesmo. Lembrando que tem toda a parte financeira e administrativa para ser feito. Então, é simples montar um consultório, uma clínica médica? Não, não é. Você tem que ter determinação. Você não é mais só o médico. Quando a gente dá plantão, a gente é o médico. A gente sai do plantão, acabou o trabalho, basicamente. Até outro dia que você volta, né? Às vezes você demora pra sair do plantão, mas quando sair, acabou o trabalho. Quando você tem um consultório médico, você tem uma empresa. Acabou o seu horário de trabalho no consultório, você tem 1001 coisas pra resolver. Então, é fácil? Não é. Exige determinação? Exige. Mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, tá no lugar que a gente gosta, atende, trabalha com o que a gente ama, as coisas ficam mais fáceis e mais leves. Então essas são as minhas dicas pra vocês que estão querendo abrir um consultório, uma clínica do zero. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @CamilaCaran e @CKDermatologia para acompanhar também, que eu posto muitos posts informativos no perfil da clínica. Um beijo e até o próximo vídeo.